Olá, boa noite. Casos suspeitos de microcefalia já passam de 4.000 em todo o país e cerca de 270 são confirmados. O NTV News conversa com um neurologista para explicar o que é essa doença que tem levado pânico a gestantes. E você vai ver também. Homem é preso após furtar em 3 supermercados seguidos em Patos de Minas. Pesquisa mostra que 80% dos motoristas brasileiros usam o celular enquanto dirigem. Patos de Minas arrecada mais de 20 milhões com o pagamento do IPVA. Você vai saber como será o funcionamento do comércio durante o carnaval. Detran realiza leilão em Patos de Minas com mais de 550 veículos apreendidos. Nós vamos mostrar que o otimismo em momentos de crise pode ser a chave para o sucesso. Tem também a previsão da meteorologia para esta quinta-feira e os detalhes da prisão de um homem acusado de praticar estupros seguidos. O agrônomo Renan Carvalho foi apresentado hoje pela Polícia Civil depois de ser reconhecido pelas vítimas. E as últimas informações do assassinato do empresário patense Igor Humberto e da esposa Rafaela. A polícia de Araxá acaba de desvendar o caso. Esses são os destaques do NTV News que está começando agora. A Polícia Civil de Patos de Minas apresentou na manhã desta quarta-feira um homem de 31 anos acusado de cometer uma série de estupros em Patos de Minas. O agrônomo Renan Carvalho de Oliveira Gomes foi identificado a partir da análise de imagens de câmeras de segurança instaladas em pontos próximos aos locais de estupro, aos locais onde ocorreram os estupros e de denúncias de testemunhas. Pelo menos 3 vítimas de estupros ocorridos entre dezembro e janeiro reconheceram o autor. Os detalhes da investigação você confere ainda nesta edição do NTV News. E um homem de 40 anos foi preso nesta tarde pela Polícia Militar após cometer furtos em pelo menos 3 supermercados de Patos de Minas. Diversos objetos foram recuperados. O carro que ele usava para cometer os crimes foi apreendido. Lúcio Martins foi preso após furtar 3 supermercados em Patos de Minas. No primeiro, situado na Avenida Marabá, Lúcio tentou levar 3 garrafas de uísques, mas foi abordado pelos seguranças do estabelecimento. Logo após, o homem de 40 anos foi até outro supermercado, situado na rua Caetés, e furtou um arco de cegueiras. Não satisfeito, Lúcio deslocou até o bairro Sebastião Amorim e levou uma pá de lixo. Um comerciante achou estranha a atitude dele, né? Ligou no 190, as viaturas deslocaram para o local, foi feita a abordagem ao cidadão e encontrado debaixo da blusa, né, das vestes dele, uma pazinha dessas de lixo. Ao ser procedido uma abordagem no veículo, encontrado outros objetos lá, sendo que ele mesmo confessou que havia furtado esse material em outro comércio. Nossa equipe conversou com Lúcio Martins, que confessou ter furtado os materiais. Eu estava tentando conseguir dinheiro. E o que você ia fazer com esse dinheiro? E comprar drogas, bebida. Ele ainda alegou que faz o uso de drogas há muitos anos e está disposto a abandonar o vício. Dependente de químicos há 18 anos. E qual que é a ajuda que você quer? Eu preciso de um centro de internação, né? Então, das drogas, porque é a droga que faz eu fazer tudo isso aí. Então você está disposto a se internar? Se tiver alguém aí que puder me ajudar, me apoiar nisso aí. Lúcio Martins usou um veículo para ir até os locais onde cometeu os crimes. O carro foi apreendido pelos policiais. Por ele ter usado o veículo, né, para a prática de furto, o veículo também foi apreendido e está no depósito. Em consulta ao sistema da Polícia Militar, foi verificado que o indivíduo possui passagens por furto, porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Ele saiu agora há pouco do presídio, até, salvo engano, parece que dia 17. Ele estava preso e saiu agora há pouco. O serviço de limpeza e conservação em Patos de Minas tem sido alvo de muitas críticas por parte da população. O mato e a sujeira tomam conta de praças e canteiros centrais. Bens públicos também estão com o serviço de capina comprometido. O cemitério municipal de Santa Cruz, por exemplo, está tomado pelo mato.
Há alguns meses passamos em nossos telejornais o cenário de abandono no cemitério municipal de Patos de Minas. A falta de conservação incomoda quem visita o local. Algumas pessoas até postaram fotos da situação em suas redes sociais. Porém, a situação voltou a acontecer. Nas imagens é possível ver a quantidade de mato. Os túmulos foram tomados pelo matagal. O cenário é de abandono. No próximo bloco do NTV News, vamos tirar dúvidas da população sobre o Zika vírus e sua relação com a microcefalia e o hábito perigoso dos motoristas brasileiros de usarem o telefone enquanto dirigem. Proprietários de veículos do transporte escolar têm até o dia 29 para as vistorias. O período teve início no dia 4 de janeiro. Para evitar transtornos, é necessário que aqueles que ainda não iniciaram o procedimento se dirijam até a Diretoria de Trânsito e Transportes, localizada na Rua Vereador João Pacheco, número 377, no bairro Santo Antônio, para efetuar a vistoria. Uma pesquisa feita com 4.100 motoristas de São Paulo revela que 80% acabaram confessando que dirigem e usam o celular ao mesmo tempo. A pesquisa é do Hospital Samaritano de São Paulo. Em Patos de Minas, é só andar pelas ruas da cidade para comprovar os números da pesquisa. Os flagrantes acontecem a todo instante e não só com motoristas falando ao telefone, mas também com condutores acessando as redes sociais e recebendo e enviando mensagens. A pesquisa, feita pelo Hospital Samaritano de São Paulo, mostrou que 80% dos motoristas usam celular enquanto dirigem. 42% mandam mensagens de texto, que é mais perigoso, e 8% não mudariam de comportamento de jeito nenhum. Especialistas de trânsito alertam sobre os perigos deste comportamento. Uma troca de mensagens rapidinha no celular tira 23 segundos de sua atenção no trânsito, tempo mais do que suficiente para provocar um grave acidente. Além do risco de acidentes, o motorista que utiliza o telefone enquanto dirige pode sofrer no bolso. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, dirigir falando ao celular ou com fones de ouvido conectados ao aparelho de som pode render multa de R$ 85,13 e a perda de 4 pontos na carteira de habilitação. Muitas pessoas que são multadas após ser pegas dizem ter aprendido a lição. Boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde confirma que 270 crianças nasceram com microcefalia por infecção congênita, mas não necessariamente pelo vírus Zika. A pasta ainda investiga 3.448 casos suspeitos de microcefalia. Os números são referentes a registros feitos de outubro de 2015 a 20 de janeiro deste ano. Ao todo, 4.180 casos suspeitos de microcefalia foram notificados no período em 830 cidades de 24 unidades da federação. O fato é que a doença tem causado pânico na população, principalmente para as grávidas. Por isso, nós convidamos o médico neurologista Thales Cacheta para explicar para a gente melhor sobre essa doença. Doutor, boa noite. O que é a microcefalia? Basicamente, Maurício, a microcefalia trata-se do tamanho reduzido do perímetro cefálico. O perímetro cefálico é a medida da circunferência da cabeça dos recém-nascidos. Então, a microcefalia é quando a gente tem a medida dessa circunferência inferior a 32 centímetros. E as consequências são graves. Basicamente, Maurício, a microcefalia é um marcador externo de várias possíveis malformações do cérebro da criança. Então, quando o cérebro ele não se desenvolve de forma adequada, existem malformações, uma das formas que nós temos para constatar isso de forma externa é a verificação da microcefalia. Agora, doutor, existe uma relação, principalmente nesse momento, né, em que há uma infestação maior do mosquito Aedes aegypti, e que esse mosquito é o transmissor do Zika vírus, há uma associação maior do Zika vírus com a microcefalia. Até que ponto dá para a gente fazer essa associação? Maurício, essa é uma doença que não é uma doença nova. Na verdade, ela foi descrita a primeira vez na África, tá? Na floresta de Zika, em Uganda, na década de 40. Só que, infelizmente, por questões ambientais e de aclimatação, né, do mosquito aqui em nosso país,
durante a Copa do Mundo, possivelmente houve o contato desse mosquito com pessoas infectadas e esse vírus conseguiu se alastrar, conseguiu condições favoráveis para se alastrar aqui em nosso meio. O Aedes aegypti é o vetor, né, dessa doença, e ele também é o vetor de outras patologias, como por exemplo a dengue e a febre chikungunya. Então, se você tem condições favoráveis, ambientais, por exemplo, essa época agora é uma época de chuva, onde a gente consegue ter, por exemplo, reservatórios de água limpa parada, pode desenvolver esses mosquitos e ser contagioso, de espalhar essa patologia, né, mais facilmente no nosso meio. Uhum. Agora, doutor, o governo tem falado em distribuir repelentes para as gestantes. Hoje, por exemplo, saiu uma notícia de que o governo vai disponibilizar uma bolsa de um salário mínimo para as famílias em que os filhos nascerem com microcefalia. É realmente tão grave quanto tem se falado no Brasil? Maurício, assim, a microcefalia em si, ela pode ter consequências, às vezes, devastadoras. Então, a gente tem um espectro amplo, entendeu, de comprometimento. Desde crianças que têm, às vezes, uma vida praticamente quase normal, até crianças, às vezes, que têm um retardo mental severo. Então, o governo, possivelmente, pensando nas crianças que terão esse tipo de consequência, né, vão promover a ajuda para essas famílias. Agora, é importante salientar que a questão de rede de proteção, de cortinados, de repelentes, são, lógico, medidas que são preventivas, mas a principal medida, Maurício, é cada pessoa olhar sua residência, olhar seu domicílio e averiguar se existe reservatórios de água limpa parada. Então, existem locais que às vezes a gente não tem a mínima noção que às vezes pode acumular água e ali vai se proliferar, entendeu? As formas larvais desse mosquito. Por exemplo, caixa d'água, vasos de flores, outros reservatórios qualquer que a gente pode encontrar nos quintais da nossa residência. Uhum. Doutor, antes da gente entrar nessa questão da prevenção, gostaria que o senhor falasse com relação a algumas dicas e algumas atitudes de mulheres que têm prorrogado o desejo de ser mãe, né? Inclusive o governo dos Estados Unidos emitiu uma nota, né, para que as mulheres grávidas não viajem ao Brasil. É realmente para isso tudo? Eu escutei realmente na mídia que existe realmente uma recomendação dos órgãos de saúde dos Estados Unidos para se evitar a viagem de mulheres para as nossas regiões. Do meu ponto de vista, entendeu? Até certo ponto é uma medida que é favorável do ponto de vista de você não conhecer como essa doença se comporta. Como é uma doença, Maurício, que em nosso meio é uma doença nova, não existe ainda um conhecimento aprofundado, vê-se, por exemplo, nos noticiários que está se estudando ainda se ela passa ainda de forma placentária para a criança, até com relação, às vezes, a outras formas de transmissão. Então, no momento, se for possível a pessoa, às vezes, evitar viagens para aqueles locais onde existe um maior relato de casos, acho que seria uma medida prudente. É claro que, assim, não existe nenhuma recomendação oficial do ponto de vista, por exemplo, do nosso Ministério de Saúde, da pessoa não viajar. Agora, eu acho não me engravidar? Maurício, eu acho que seria talvez um pouco exagerado com relação a isso. Eu acredito que aquelas pessoas, por acaso, se encontrem grávidas ou pensam em engravidar, eu acho que tem que tomar realmente as medidas de proteção, né, cabíveis, mas também não pode se transformar também em algo extremamente temeroso que provocar talvez uma histeria coletiva. É importante realmente salientar que as medidas de proteção são importantes, né, mas aquelas pessoas que infelizmente se encontrarem às vezes nessa situação, às vezes manter a tranquilidade, fazer o pré-natal de forma adequada. Eu acho que isso aí talvez seja o que de melhor bom senso no momento. E a proteção, doutor? O repelente, a camisa de manga comprida, Sim. a calça de manga comprida? Na verdade, esse mosquito, Maurício, ele tem preferência por determinadas áreas do nosso corpo, né? E em determinados períodos, geralmente pela manhã, né? Quando nós começamos a ficar mais ativos, ele tende a ficar um pouco mais, fazer o repasto, né? Se alimentar, e no período da tarde. Então, vestimenta de manga comprida, o repelente, os cortinados, e, sobretudo, a questão de averiguar cada um a sua casa se não tem um reservatório que poderá ter essas formas larvais. Essa é a melhor alternativa, é a melhor forma de combater o mosquito e, consequentemente, a doença, doutor? Maurício, é a prevenção principal, né? É importante salientar que, além de você estar prevenindo a questão do Zika, você está prevenindo também a dengue e a febre chikungunya, que são doenças também que estão hoje no nosso meio e que são doenças que têm um potencial, inclusive, às vezes até fatal.
Então, você fazendo isso, cada um cuidando da sua residência, do seu domicílio, é a forma assim, principal da gente evitar que esse mal se alastre aqui no nosso meio. Obrigado, doutor Tasso. Boa noite. Boa noite. A gente vai para um intervalo e na volta vamos mostrar a previsão da meteorologia e você vai ver como será o horário de funcionamento do comércio patense durante o carnaval. Os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com cheque especial terminaram o ano de 2015 em 287% ao ano, o maior patamar desde abril de 1995, ou seja, em quase 21 anos, segundo números divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central. Com essa taxa, quem pegar um empréstimo de R$1.000 pelo cheque especial vai desembolsar por ele R$ 3.870, caso o pagamento seja feito um ano depois. Se a taxa de juros é elevada para o cheque especial, ela pode ser considerada uma afronta para o cartão de crédito rotativo. Segundo os números do Banco Central, os juros médios cobrados pelos bancos nessas operações, a modalidade mais cara do mercado, somaram 431,4% ao final de 2015, o maior patamar da série histórica que tem início em março de 2011. O aumento dos juros nesta linha de crédito no ano passado foi de quase 100 pontos percentuais. Patos de Minas não terá carnaval, mas apesar disso, a rotina dos patenses será alterada. Bancos, órgãos públicos e o comércio terá funcionamento diferente por causa da folia. Alguns estabelecimentos não abrem as portas. Já outros funcionam em horário especial na segunda e na terça-feira de carnaval. Supermercados, mercearia, bares, restaurantes e similares, é comum eles abrirem esses dias. Na segunda-feira, dia 8, é comemorado o Dia do Comerciário. Os proprietários de estabelecimentos devem ficar atentos, pois nesse dia, todo funcionário tem direito a uma folga, que pode ser dada na data ou em um prazo de 90 dias. Nós temos uma convenção coletiva, que é um instrumento que norteia a relação capital e trabalho no decorrer de todo o ano durante a data base. E há uma cláusula que preconiza que a segunda-feira se comemora o Dia do Comerciário, que na verdade é no dia 30 de outubro. E preconiza que aquele empregador que desejar abrir o seu comércio poderá abrir. Em o fazendo, ele terá que dar uma folga ao comerciário dentro de 90 dias, sem prejuízo do Dia do Comerciário. Significa dizer, se esse empregador abrir seu estabelecimento, ele abre um dia e tem que dar 2 folgas. Se ele não der a folga dentro de 90 dias, aí ele vai ter que dar 3 folgas, que serão 2 folgas mais o Dia do Comerciário. Já a terça-feira de carnaval não é exatamente um feriado. A data é considerada ponto facultativo. Olha, na terça-feira só é feriado nas instâncias hidrominerais e também onde se brinca acirradamente o carnaval. Porém, nas demais cidades é ponto facultativo. Porém, em Patos de Minas não é comum o comércio abrir durante os dias de carnaval. Aquele empregador que desejar abrir na terça-feira poderá fazê-lo. Ele poderá compensar 8 horas do banco de compensação de horas com a abertura do seu estabelecimento na terça-feira de carnaval. Antes, porém, ele deverá sentar com seus empregados e informar, olha, para que nós possamos fechar na segunda, que comemorou o Dia do Comerciário, e fecharmos na terça-feira, nós teremos que fazer uma compensação no banco de compensação de horas para que ele não tenha problemas depois. De acordo com o presidente do SINDEC, Sindicato dos Empregados no Comércio de Patos de Minas e região, os comerciantes devem avaliar bem a questão do funcionamento de seus estabelecimentos nas datas em questão, para que não tenham prejuízo. Olha, eu entendo, se você abrir um dia, você tem que dar 2 folgas. E se você não der a primeira dentro de 90 dias, você terá que dar 3. E mesmo se levarmos em consideração que não é só em Patos de Minas, mas em todo o território nacional, não é comum o grande movimento de clientes durante os dias de carnaval, tenho certeza que é operação prejuízo. O empregador deve pensar muito bem antes de abrir.
Segundo o Banco Central, a taxa de inadimplência das pessoas físicas nos empréstimos bancários com recursos livres, sem somar crédito rural e habitacional, que mede atrasos nos pagamentos acima de 90 dias, terminou o ano passado em 6,1%, o maior patamar desde julho de 2013, quando somou 6,2%. Já a taxa de inadimplência das operações dos bancos com as empresas, ainda no segmento com recursos livres, subiu de 3,4% em dezembro de 2014 para 4,5% no fechamento do ano passado, o maior patamar da série histórica que começa em março de 2011 para este indicador. Vamos agora à previsão da meteorologia para esta quinta-feira em Patos de Minas e região. Tempo e temperatura. Oferecimento. Precisou de óculos? Vem direto para New Color. 3 óticas em Patos de Minas. A quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante todo o dia, com período de nublado e chuva a qualquer hora do dia em Patos de Minas. O índice ultravioleta é considerado muito alto. As temperaturas sofrem ligeira queda, com a máxima ficando na casa dos 29 graus. A mínima não passa de 20 graus. Há previsão de chuva também na região. A temperatura máxima chega aos 30 graus em Rio Paranaíba, 29 graus em São Gotardo e Lagoa Formosa e 27 graus em Carmo do Paranaíba. A menor temperatura na região está prevista para a cidade de Arapuá, que terá muita chuva e 18 graus de mínima. Nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco você vai ver que o otimismo pode ser a chave para o sucesso em momentos de crise. Patos de Minas já arrecadou mais de 20 milhões com o IPVA neste início de ano e o leilão do Detran, que está disponibilizando mais de 550 veículos. Minuta do decreto que vai regulamentar o Marco Civil da Internet no país foi apresentada nesta quarta-feira em Brasília pelos ministros da Justiça José Eduardo Cardoso, das Comunicações André Figueiredo e da Cultura Juca Ferreira. O texto, que será novamente submetido à consulta pública, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede no Brasil. Até o dia 29 de fevereiro, os interessados poderão apresentar sugestões na página www.marcocivil.mj.gov.br. O texto já passou por processos de consulta pública no ano passado. O governo de Minas divulgou o balanço do pagamento do IPVA no estado. Até o início dessa semana, 44% dos proprietários de veículos já tinham quitado o imposto. Em Patos de Minas, o pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores atingiu 42% do total lançado, segundo dados divulgados hoje pela administração fazendária. Em todo o estado, o balanço divulgado pelo governo de Minas mostra um percentual um pouco melhor. 44% dos proprietários de veículos quitaram o imposto, alcançando uma arrecadação de 1,8 bilhão de reais. O pagamento à vista com desconto de 3% foi a opção de 2,4 milhões de contribuintes. Em Patos de Minas, dos cerca de 91 mil veículos emplacados no município, 38.220 pagaram o imposto. Do valor de 48 milhões lançados, o que representa pouco mais de 20 milhões. Os recursos são destinados 40% para o Estado, 40% para a Prefeitura e 20% para o Fundo da Educação. No dia 15 de fevereiro, começa a escala de pagamento da segunda parcela do imposto. Para fazer o pagamento, basta comparecer a uma agência bancária ou lotérica e informar o número do Renavan. Os correntistas podem ainda utilizar o terminal bancário ou o sistema online dos bancos para quitar o imposto. O procedimento é o mesmo para o pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório. Começou hoje e vai até a próxima sexta-feira o leilão de veículos do Detran. Cerca de 550 lotes foram colocados à venda. São motocicletas e carros que foram apreendidos nos últimos anos e ficaram esquecidos nos pátios. A maioria é para sucata. Teve início nesta quarta-feira o tradicional leilão de carros e motos do Detran. Uma boa oportunidade para quem deseja adquirir um veículo com preço mais em conta.
O leilão iniciou hoje e vai até na sexta-feira, sendo que hoje nós iremos leiloar 200 lotes, amanhã 200 e na sexta-feira 150 lotes, incluindo veículos recuperáveis e sucata. O que é isso? O veículo sucata ele não pode voltar à circulação. Ele é um veículo adquirido apenas para retirada de peça. Já o veículo recuperável, ele pode estar voltando à circulação. O adquirente terá que efetuar o pagamento dos 2 últimos seguro obrigatório e da taxa de transferência. São cerca de 550 veículos que foram apreendidos. Alguns serão leiloados pelo valor mínimo de R$ 50. Nós temos lance mínimo que começa no valor de R$ 50 até R$ 1.000. Muitas pessoas compareceram ao paiolão do Parque de Exposições para o primeiro dia do leilão. Para alguns, a oportunidade de comprar é agora, mas para outros é preciso avaliar bem antes de fechar um negócio. Primeira vez que eu venho aqui, mas tô achando cara, isso sucata, recuperável aí, eu tô achando, cara, eu ia comprar aí, mas eu acho que não vai dar para levar não. Eu peguei uma YBR, comprei um potinho barato só para trabalhar, vale a pena sim, né? Você conseguiu levar por quanto? R$500. E era o que você estava pensando que ia ser nessa faixa? Era isso mesmo. O leilão acontece até o dia 29 de janeiro no paiolão do Parque de Exposições. De acordo com o delegado de trânsito, Dr. Bruno Garcia, as pessoas que desejam adquirir algum veículo no leilão devem ficar atentas a algumas orientações. A orientação é que o leilão é uma licitação e todas as pessoas estão autorizadas a participar, exceto menor de idade e o atual proprietário daquele veículo que está sendo arrematado. Ele não pode efetuar a arrematação dele novamente. Uma vez efetuada a arrematação, é obrigado a efetuar o pagamento da DAI, sob pena de responder pelo crime previsto no artigo 93 da Lei 8666/93. Em momentos de incertezas na economia, o otimismo pode ser a palavra-chave para alcançar o sucesso. Em Minas Gerais, tem alguns exemplos a serem seguidos, pelo menos enquanto o país não volta a reagir. Um teste para você. O que está vendo aí? Copo quase cheio ou quase vazio? E olha esta árvore. Tá bonita? Ou será que vai sujar tudo? Às vezes é difícil ser otimista, não é? Isso porque a nossa forma de pensar é moldada pelo ambiente em que a gente vive. E nos últimos tempos, com tantas notícias pessimistas, isso afeta, claro, o nosso dia a dia. O pessimista, ele não é uma pessoa que vai checar essas informações, ele já vai absorver aquilo, né? Isso vai impactar negativamente, né? Já no seu quadro de negatividade, elas se sentem mais inseguras e isso também vai desencadear um processo de pessimismo, de negatividade. Uma pesquisa que mede o índice de confiança do consumidor sobre o mercado de trabalho mostra o quanto o brasileiro anda pessimista e não vê perspectiva de melhoria financeira nos próximos 6 meses. Esse comportamento preocupa, porque cria um círculo vicioso. Se as pessoas sentem que o poder de compra delas está frágil, o consumo cai. Se o consumo cai, as empresas adiam o investimento. E aí, a nossa economia custa se recuperar. O que move uma economia é o investimento. O investimento é uma decisão autônoma do empresário. Você não tem como obrigar o empresário, qualquer que seja ele, do pequeno ao gigante, a investir. E ele só investe se ele sentir alguma confiança em relação ao futuro. Se ele olhar para frente e sentir um mínimo de estabilidade para o futuro. Olhar para frente é um exercício que para alguns pode ser difícil, mas tem gente que não desiste dessa prática. Olha a história da Cris. Ela ficou grávida e desempregada, os dois ao mesmo tempo. Quando o desespero bateu, veio também uma boa ideia. Quando eu comecei a pensar que eu precisaria fazer um novo enxoval para minha filha, porque minha filha nasceu muito grande, cresceu muito rápido e eu perdi praticamente todas as peças dela, eu entrei em desespero pelo tanto que eu ia ter que gastar de novo, o investimento que eu tinha feito. Eu falei, bom, agora então, o que eu vou fazer? Usei a minha experiência profissional, né? E a partir desse momento criei um bazar virtual no Orkut. Até o momento que surgiu o Facebook, e quando surgiu o Facebook eu já entrei com o perfil da loja e a partir daí realmente
multiplicou inúmeras vezes, né? E hoje eu tenho uma loja. A Wanda ficou desempregada no ano passado. A renda dela era para sustentar sozinha as 2 filhas. Sem dar trégua para tristeza e lamentações, decidiu começar o ano aprendendo. Já que está difícil aí a convocação para o mercado, eu vou criar meu próprio trabalho. Vou começar pelo curso de empreendedorismo, né? Que aí eu vou saber administrar meu negócio. Aí eu quero montar um bar, mexer com alimentação. As histórias da Wanda e da Cris devem servir para inspirar muita gente que anda cabisbaixo por aí. E se você ainda não se convenceu de que pode mudar o rumo das coisas, olhe bem para o Macildo. Ele foi morador de rua durante 30 anos. Há 4 meses, deixou as calçadas e viadutos para aprender a costurar. Eu decidi, a partir do momento que eu tive conhecimento com pessoas do órgão da prefeitura que trabalha na ação social, e elas começou a me ver com outros olhos, que eu queria e tenho força de vontade para mudar. Elas começou a me indicar os pontos para mim ir, para me ajudar. Foi na onde que eu conheci esse curso. É impossível ficar indiferente à história do Macildo. A esperança em dias melhores é grande. Acompanhe os sonhos que ele tem. O que eu faço hoje em dia é o seguinte, é ser otimista, não abaixar a minha cabeça, não desistir dos meus objetivos e quem sabe ser no futuro um Yves Saint Laurent da vida para mim, né, costurar para esses pessoal chique aí. A minha vontade é essa. É isso aí. Como diz o ditado, enquanto uns choram, outros ganham dinheiro vendendo lenços. No próximo bloco do NTV News, nós vamos mostrar as novidades em torno das investigações do assassinato do casal Igor e Rafaela, em Araxá, e a apresentação do agrônomo acusado de cometer estupros em série em Patos de Minas. A Polícia Civil de Patos de Minas apresentou na manhã desta quarta-feira um homem de 31 anos acusado de cometer uma série de estupros na cidade. Pelo menos 3 vítimas reconheceram um agrônomo que nega as acusações. Roupas que teriam sido usadas durante os crimes também foram apreendidas. Após um trabalho de investigação, a Polícia Civil conseguiu apreender um suspeito de ter cometido pelo menos 3 estupros em Patos de Minas. Renan de Carvalho Oliveira Gomes é o nome do acusado. Ele foi apresentado na Polícia Civil na manhã desta quarta-feira. Os crimes aconteceram em dezembro de 2015 e janeiro de 2016. A delegada Tatiana Carvalho está à frente do trabalho de investigação. Nós tivemos acesso a algumas filmagens obtidas em um dos fatos e uma das vítimas conseguiu, 3 dias após o ocorrido, verificar na rua que o mesmo autor conduzia essa Fiat Strada Prata. E ela registrou essa placa, aí nós conseguimos realizar acesso às pessoas que conduziam tais veículos para esclarecer assim, não fomos só nesse veículo, outro veículo com o mesmo final indicado por ela, que também era uma Fiat Strada, muito semelhante às filmagens. Nós também investigamos elas, conseguimos 4 fotos dos condutores desses possíveis carros e as vítimas foram unânimes em reconhecer o Renan como sendo o autor dos estupros. Renan de Carvalho Oliveira Gomes, de 31 anos, foi encaminhado ao presídio Sebastião Satiro. De acordo com a delegada, ele teria agido de maneira semelhante com todas as vítimas, que reconheceram o autor pelas fotos apresentadas pela polícia. Ele não utilizava de uma violência tão grave, tanto que as vítimas não tinham nenhuma lesão corporal externa, né? O máximo que ele fazia era um puxão de cabelo, um empurrão até um lote vago, um local ermo, escuro. Muito pausadamente ele falava, ele ameaçava as vítimas, mas sem alterar tom de voz, muito calmo, demonstrando uma segurança. Elas relatavam que a voz era firme, tranquila. Então, várias coisas nós percebemos que eram muito semelhantes e por isso nós montamos esse quebra-cabeça. Ele agia provavelmente de forma aleatória, não escolhia as vítimas anteriormente, mas sim naquele momento que estava na rua e atacava as vítimas muito rapidamente, liberando-as automaticamente após o ataque. Além disso, as vítimas reconheceram as roupas que o autor estava usando no dia dos crimes.
De posse de mandado de busca e apreensão, nós fomos na casa dele ontem e conseguimos achar algumas roupas. Foram expostas diversas roupas para as vítimas e elas, cada uma individualmente, montou o vestuário utilizado por ele em cada fato. O acusado não tem passagens pela polícia. Ele nega todas as acusações. Não sei. Você acha que estão te confundindo com alguma pessoa? Pode ser, não sei. Você tem álibi para essa questão? Algumas pessoas te conheceram? No depoimento, oficialmente, ele se negou a falar, permanecendo calado. Algumas conversas que a gente tem com ele, assim, mas sempre com a presença de advogado, tudo, ele fala que não é ele. Aí ele fala, eu estava com tal pessoa nesse dia. Mas as ações foram todas muito rápidas. É coisa de 10 a 15 minutos, é coisa que às vezes realmente ele estava em tal lugar. Mas uma saída de meia hora, de 40 minutos, eu não chamo tanta atenção. O suspeito está preso temporariamente. Esse foi decretado o Poder Judiciário de Patos de Minas, mais uma vez friso, com muita retidão, mas com muita sapiência e também mostrando a força que tem que ter, decretou a prisão temporária por 30 dias, sendo que essa prisão temporária por 30 dias, provavelmente a doutora Tatiana vai pedir que ela seja convolada, que ela seja modificada para a prisão preventiva e ele continuará preso até decisão judicial contrária. Vamos falar de outro caso que chocou a sociedade. Os delegados César Colombari e Sandro Montanha realizaram na manhã desta quarta-feira a prisão de 2 homens de 21 e 22 anos e a apreensão de 2 adolescentes suspeitos de participarem do latrocínio que vitimou o casal Igor Humberto Fonseca de Souza, de 26 anos, e a esposa dele, Rafaela de Luz Giordani, de 21 anos, no último sábado em Araxá. Uma faca também foi apreendida e será encaminhada para análise da perícia. Foram presos Igor Rafael de Paula Silva, de 18 anos, e Vinícius Henrique Machado, de 20 anos. Está foragido Yuri Santiago Borges, de 22 anos, que também é suspeito de participar do crime. Uma entrevista coletiva estava marcada para esta tarde, mas foi suspensa pela Polícia Civil até que todos os suspeitos sejam presos. Segundo o advogado Daniel Coutinho, Igor Rafael, que é ex-funcionário da vítima, estaria colaborando com a apuração do caso e confessou ter participado apenas com o transporte dos envolvidos, levando-os até a residência do casal em uma motocicleta. Ainda de acordo com o advogado, o jovem diz não ter sido o mentor do crime ou ter desferido as facadas. Ao todo, 6 pessoas teriam participado do crime. Os autores informaram que imaginaram que a casa estava vazia. Eles teriam ido até o local somente para roubar. E hoje, o pai de Igor, o empresário e diretor do Esporte Clube Mamoré, Geraldo Humberto, falou sobre o caso. Emocionado, ele agradeceu o empenho na elucidação do caso. Oi, Geraldo, se o senhor tivesse a oportunidade de falar para essas pessoas que tiraram a vida do seu filho, o que dizer? Eu, como se diz, eu não queria falar nada, eu só queria falar por que fizeram isso com um menino tão bom, um menino sem maldade, não tem maldade nenhuma, menino de coração bom, trabalhador, trabalha comigo desde os 10 anos de idade, toma conta da empresa minha, da dele, toma conta dos meus negócios. Eu não sei o que vai ser de mim sem esse filho meu. Eu só tenho que falar assim, que Deus que dê força pra gente e faz o que merecer com esse garoto por aí. Seu Geraldo, agora a sua família quer justiça. Vamos lutar por justiça e tá na mão da justiça daqui, que eu tenho certeza que esse menino não sai fácil. E qual é o sentimento do senhor diante de tamanha crueldade? Não existe palavras, não existe nem como falar, porque foi um garoto dessa crueldade tão grande que todo mundo estava pondo muito maldade, falando mil e uma coisa que não é, gente. Por isso que eu estou aqui em Araxá, em cima, para tentar descobrir, para provar esse pessoal que fica aí no Zap, na internet, falando coisa que não deve. Meu filho é um menino trabalhador, honesto, digno. Então, ele não tem nada do que estão falando disso aí. É futebol, é droga, é isso. Meu menino, todo mundo conhece, não tem passagem nenhuma. Eu mesmo não tenho passagem. O nome do meu filho é limpo, graças a bom Deus. Está aí agora a prova, a polícia vai mostrar qual foi o motivo e vocês verão.
E ele tinha uma vida inteira pela frente junto com a esposa. Quais eram os sonhos deles? O sonho do Igor, o Igor era, como se diz, só pensava bem, só pensava grande. E graças a Deus, ele estava grande, mas infelizmente... Nós temos uma equipe em Araxá que vai trazer para nós todas as informações sobre esse caso amanhã aqui no NTV News e em nossos telejornais. Nós ficamos por aqui, outras informações também amanhã às 11h30 no 30 Minutos. Uma boa noite para você e até amanhã.